A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E esse trimestre, ele é bem diferenciado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque sem Ele, sem as bênçãos do Senhor, sem a misericórdia do Senhor, nós não fazemos nada, nem saramos dos nossos males, seja ele qual for. Agradeço pela vida do meu esposo, meu eterno intercessor, pela liberação do nosso pastor Marcos Rose, a gente sabe que está necessitando de oração, pelo pastor Júnior pela confiança, a superintendência dessa escola, pelo presidente nosso, do nosso campo, e por todos que aqui se encontram para a gente aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre o ensinamento. Eu costumo dizer que, antes da gente falar sobre um assunto, principalmente da Bíblia, esse assunto ele tem que falar primeiro conosco. A gente tem que saber até que ponto esse assunto o Espírito Santo está falando com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto que acomete cada um de nós, Esse trimestre ele foi muito propício para estar tratando disso. E a gente sabe que nós tivemos dois trimestres, que falou sobre a enfermidade da alma e sobre a enfermidade também da alma 2. E esses 2 trimestres que passaram, a gente aprendeu muito. E esse agora do 4º trimestre, que é o final de 2020, a gente, dando uma olhada, a gente vai entender que o comentarista, o pastor Ezequiel, ele uniu os 2 trimestres, do qual a gente já estudou, sobre a enfermidade da alma. E a gente vem estudando esses temas desde a primeira lição. E fazendo uma leitura da primeira lição até a lição 13, a verdade aplicada da primeira lição, que falou a necessidade de restauração na alma, a verdade aplicada, no meu ponto de vista, para todas essas lições, é fundamental. Olha o que nos diz a verdade aplicada da primeira lição. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Ressentimento é uma dor, é uma mágoa, que nos traz incômodo. E o comentarista, ele foi feliz quando ele, alcançando a cura dos ressentimentos. Nós lemos o texto áureo, nós lemos a verdade aplicada, os textos de referência. E o que é ressentimento? Será que nós somos ressentidos de alguma coisa? Ressentimento, se a gente for pesquisar, a gente vai entender que ressentimento é uma antessala do rancor. E nós não estamos livres disso. Dentro das nossas igrejas, principalmente das nossas famílias, que são os mais próximos, a gente está sujeito a isso. Então, ressentimento é uma antessala do rancor. É uma emoção de dor, de irritação e raiva. Por quê que acontece isso? Diante de uma situação vivida, que nós vivemos. E nós sabemos que o ressentimento, ele vai causar dor muito mais no ressentido do que naquele que falou alguma coisa, talvez até sem querer, para nós. O que acontece conosco. Lá na frente a gente vai fazer esse comentário de novo. Mas vamos lembrar uma coisa, nós somos seres humanos capazes de viver situações que às vezes a gente nem quer. Na igreja tem um grupo de pessoas conversando, e aí a gente chega, passa, e o assunto está tão bom, que o irmão que está conversando com os outros irmãos, ele passa depressa, Pai do Senhor, fulano, e talvez esquece de falar o seu nome. Aí o que a gente já pensa? Meu Deus, olha só, cumprimentou todo mundo e esqueceu de mim.
Será que eu fiz alguma coisa? Nós temos pseudo-julgamento de situações involuntárias. E aí a gente fica igual quando a gente faz um plantio, adubando mágoa, raiva, dor. E às vezes a pessoa fez aquilo porque estava com pressa, nem pensou que a gente ia ficar assim tão ressentido. Aí vira e mexe, a gente olha para a pessoa, não esqueci o que você fez, não, viu? Lá dentro, a pessoa nem sabe que fez isso. Então, o ressentimento realmente é uma antessala do rancor, não é? E essa irritação, ela nos acomete quase que a toda hora. Toda hora a gente pensa assim, nossa, acabou de acontecer. A coisa aconteceu anos atrás. Mas a nossa memória, ela traz para o agora, dependendo de uma situação que a gente vive ou que a gente viu o outro passar. Aí a gente fala assim, ó, eu já passei por isso. Isso não é bom. Isso é ressentimento. E o ressentimento, ele impede eu e você de viver o presente. Porque uma pessoa ressentida, ela só lembra do que passou. E talvez passou involuntariamente. Porque eu costumo dizer que nós, a cada dia que passa, a gente tem mais passado do que futuro e tem que aproveitar o presente. Porque os anos vão passando, a gente tem mais passado. E a gente tem que tirar experiências boas do que passou. E não ficar regando para não causar mal para nós. E olha o tópico 1, vai dizer assim, conhecendo o ressentimento. E o objetivo de cada lição, são 3, cada objetivo vai tratar de um tópico. O primeiro tópico está falando assim, ó, conhecendo o ressentimento. E o objetivo da lição fala para nós, conhecer mais a respeito do ressentimento. E uma coisa que eu costumo, como professora, talvez poucos sabem, eu sou professora no município, não é? E a gente, às vezes, cobra do aluno para que ele participe. A impressão que a gente tem é que a gente ou está agradando, ou então a pessoa, né, não está gostando. Mas vamos participar, a gente está aqui para aprender, tá bom? Aquela dúvida que a gente não souber, nós vamos pesquisar juntos. Porque não somos detentores de todo o saber. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Então, se ficar alguma coisa, vamos pesquisar juntos para tirar as nossas dúvidas. O que diz o primeiro tópico? Conhecendo o ressentimento. A gente já falou que ressentimento significa o quê? É uma antessala do rancor. E o comentarista colocou assim para nós, ó, a palavra ressentimento significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou mal que recebeu. E ele fala que normalmente esse sentimento encontra guarida nos nossos corações, né? E essas pessoas que nos causam isso, geralmente são pessoas mais próximas da nossa convivência, como família, irmão da igreja, amigos, colegas de trabalho. E se a gente for fazer uma pesquisa na língua portuguesa, no dicionário, ré é um prefixo. Ressentimento, revolta, toda palavra acompanhada de reencontro, é um prefixo. Porque está antecedendo algo que já aconteceu. Retrocedeu. Ressentimento é uma reiteração de algo que aconteceu que está me magoando. Com o meu cônjuge, com meus familiares, com os meus irmãos da igreja, do meu trabalho, com a minha vizinhança. Ressentimento. Eu estou ressentido. Cabe a mim, não é? Cabe a nós curar isso. E só se cura com perdão. E perdão é uma coisa que você perdoa e pronto. Né? E aí ele vai falar sobre isso. E geralmente a gente fica ressentido por causa de algumas coisas que acontecem com a gente. É ingratidão, é traição,
não é? É aquela luta pelo poder que o irmão, às vezes, chega até a derrubar a gente no trabalho. Então, ressentimento. Vamos lembrar disso, que na língua portuguesa ele vai falar do re, que é um prefixo. É uma reiteração de algo que aconteceu, de algo que causou um entristecimento, não é, no meu coração. Então, eu vou estar ressentido. Significa que eu vou estar relembrando. E se eu perdoo, eu vou viver. E ele ainda fala ainda no finzinho da introdução do primeiro tópico, ó, e se isto não for resolvido, poderá descer para o coração e dar lugar à mágoa. Ficar ressentido é uma coisa assim, você escolhe ou de momento, ou vai levar para a mágoa ou para a dor. E aí a escolha, ela é nossa, porque o ressentimento ele vai causar em nós idas e vindas, igual as gavetinhas que existem, não é, dentro de nós. A gente arruma a gaveta da nossa casa, da cozinha, do guarda-roupa, aí você pega um talher, você pega uma roupa e diz assim, olha, essa aqui eu vou guardar aqui, ó, porque quem sabe um dia eu vou precisar. Aí você deixa lá guardado. Aí você vai fazer uma arrumação de novo, e você não vai precisar. Só guardou. Aí você vai fazer uma nova faxina, dá de cara de novo com aquilo. Aí você vai lembrar, meu Deus, eu guardei isso aqui há tanto tempo, né? Nem usei. Assim são os ressentimentos nossos. Se a gente não sara, esbarra com ele de novo, aí vem tudo à tona de novo. Causa gastrite, enxaqueca, faz tanta coisa. E a gente vê que a Bíblia está cheia de ocasiões que alguns profetas, alguns homens de Deus, por ira, eles cometeram. E mais na frente a gente vai falar sobre isso. Eu gosto de ver José. José tinha todos os motivos do mundo para desenvolver mágoa, ira, não é? Irritação, raiva e vingança, porque ele passou tudo aquilo e, no entanto, ele não sentiu isso. Ele agradeceu, porque os causadores de todo aquele sofrimento dele, no futuro, se beneficiaram daquilo, pela misericórdia de Deus na vida dele. Então, é assim que a gente tem que ser. O tópico 1 fala assim, ó, o ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Vamos repetir esse tópico? O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. E começa ensinando para nós de Gênesis a Apocalipse. A inveja causou entre dois irmãos uma tristeza no coração de Deus. E não é diferente conosco. Não é diferente conosco aqui. Olha só. Temos em Gênesis 27, 41, temos uma demonstração de que o ressentimento é capaz de fazer. Aconteceu, não é, com Abel e Caim, aconteceu com Esaú e Jacó, e acontece conosco. Esaú se sentiu injustiçado por aquilo que Jacó fez ao receber a bênção do quê? Da primogenitura, em seu lugar, embora não tenha levado em conta que havia desprezado. O ressentimento de Esaú gerou nele o desejo de matar o seu irmão Jacó, que precisou fugir e durante um longo período viveu sem nenhum contato com o seu irmão. E aí a gente lembra de Esaú e Jacó. E a gente não pode esquecer do que escreveu Lucas sobre o filho pródigo. Ele se sentiu, não é? Eu penso que ele deve ter se sentido menosprezado e fugiu. E foi para longe. E o que foi que ele se sentiu? Depois, ele viu o que ele tinha feito e voltou. É assim conosco. A gente tem, eu costumo dizer, não é, que a gente tem horas na nossa vida que nós temos
que baixar o volume do mundo para ouvir a voz de Deus. Nós temos que baixar o volume do mundo para ouvir a voz de Deus. Porque tem hora que, se for por nossas escolhas, a gente fala bem assim: Senhor, se o Senhor me dê qualquer coisa, mas não me der força, porque se o Senhor me der força, né, a gente sabe o que a gente é capaz de fazer. E foi isso que aconteceu. Esaú se sentiu, né, menosprezado. Se sentiu uma pessoa que não era bem vista. E a gente também não pode esquecer que Jeremias também se sentiu assim. Por isso escreveu Lamentações de Jeremias, o profeta chorão. Ele pensou que Deus tinha esquecido dele. Não é? Se a gente for ler em Lamentações 3 e 4, a gente vai ver que ele falou assim: ó, eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. E que furor foi esse? Ele viu toda a sua nação, não é? Sendo o quê? Destruída. E aí fala assim: ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo, a mão dele todo dia, e fez-me envelhecer a minha carne, a minha pele, não é? Quebrantou os meus ossos. O ressentimento envelhece. O ressentimento tira a fome. O ressentimento causa doenças físicas. Porque é um sentimento destruidor. Lá no 3 no 2 a gente vai estudar que ele é a causa de algumas desgraças, o ressentimento, né? Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor alcançou e alcança todos nós. E aí ele viu que ele reconheceu que Jeremias reconheceu que estava o quê? Errado. E aí ele escreveu em Lamentações 3, 21 e 22, ele diz assim, ó, disso me recordei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E não sou eu, não é você, não somos nós que temos alguns propósitos na vida. É Deus que tem propósito conosco. E Ele realiza esses propósitos das nossas vidas de acordo com as nossas atitudes. Porque Ele deu para nós o livre-arbítrio. Por isso que dizem por aí, que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. O que a gente está colhendo? Não é? Agora, o 1.2, o ressentimento causa uma sensação de vazio. O ressentimento causa uma sensação de vazio. Esse sentimento leva à cegueira, pois muitos não abrem mão da sua razão. Quando cônjuges, pai, filhos, amigos, irmãos, contaminados, quanto existe, né, contaminados por esse mal? Com esse sentimento abrigado no coração, a sensação sempre será de vazio e de frustrações. E o escritor, as cartas aos Hebreus, ele fala isso, que o ressentimento é a raiz do quê? Da amargura. E vem prejudicando várias pessoas. E prejudica nós, todos os dias, a gente se sente ressentido por alguma coisa. E isso não é uma coisa que você, ai meu pai, não, isso é normal. Somos seres humanos. Vivemos uma trindade na nossa vida também. A emocional, a pessoal e a espiritual. E em todas elas passamos por alguma coisa que nos causa tristeza. E a gente sabe que a tristeza leva a várias coisas. Depressão, angústia, os males que acometem a nossa alma, que são coisas de sentimentos, de comportamentos, de personalidades que a gente desenvolve. Mas ainda bem que Jeremias falou que por causa das misericórdias de Deus, nós não somos o quê? Consumidos.
E temos que dar graças a Deus por isso. Na alegria, graças a Deus. Na tristeza, graças a Deus. Em ambas coisas, Deus nos ensina alguma coisa e algo bom, porque a bondade de Deus, ela dura para sempre. E nós servimos um Deus de detalhe, um Deus que trabalha a nosso favor. Tanto trabalha a nosso favor que Ele nos entregou, por amor, o seu Filho, que nada tinha de pecado, mas se tornou um de nós, para que hoje, eu e você, nós estivéssemos essa oportunidade de aprender como lidar com alguns ressentimentos nossos, em benefício de viver bem conosco e com nossos irmãos, e principalmente com Deus, não é? E principalmente com Deus, principalmente com Ele. O 3.1 fala assim, ó, os aspectos do ressentimento. O ressentimento pode ser manifesto ou pode ser oculto. Às vezes, não admitimos. Às vezes, a gente não admite que está ressentido. Como que a gente não admite que está ressentido, irmã Fátima? Sabe, quando alguém faz alguma coisa para a gente fala assim, olha, eu perdoei. Olha, você está perdoado, eu perdoei aquele irmão. Mas falar uma coisa, você não dá mais para conviver? Não. Será que acontece isso com a gente? Acontece. Olha, irmão é uma pessoa maravilhosa. Me falou algo que me doeu tanto. Sabe? Mas ele está perdoado. Mas eu não consigo conviver com ele mais. E aí a gente tem que pensar numa coisa. E se fosse comigo, qual seria a minha reação de acordo com alguma situação que eu passaria com o outro? Não é? Eu sempre falo assim, a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Não olhar o outro com o meu olhar, mas olhar o outro com o olhar dele. Para não gerar esse ressentimento visível e oculto que contamina. Não é? O comentarista ele fala assim, olha só o que ele diz nesse aspecto. Bem no finalzinho do tópico 1.3, ele fala assim, ó, o cristão não foi chamado para viver estas obras, não é? Para que ele viva isso, tem que haver o quê? Uma mudança. E a gente sabe que, se não tivermos essa mudança, e a gente vê aí fora, não é? Do mundo, o que acontece? Suicídio, homicídio, não é? Corrupção tremenda por conta disso. Na política, um negocinho aqui, outro ali, não vai fazer mal. Se corrompe. E a Bíblia diz para nós, não é, que nos finais dos tempos, não é, em Mateus ele fala que haveria reino contra reino, nação contra nação, pais contra filhos. O pastor Juvenil falou muito bem isso. Os políticos, por quê? Eles vivem de aliança. E essas alianças dele é durante o período ali, ou que eles estejam disputando algum cargo político, ou que se eles estejam fazendo alguma lei. E aí, eles é só ali, ó. Só naquele momento, depois está tudo bem. E nós não, às vezes, a gente fica naquele ressentimento oculto. E a gente tem que parar com isso. E aí tem gente que vai para a glutonia, come exageradamente. A questão aí que o pastor Juvenil falou dos políticos, o problema dos políticos é a cinidez. Essa é a questão. Logicamente, nós não vamos dizer aí que são todos. Existem as exceções, né, porque senão nós erramos. Mas a cinidez é muito grande. É tanto que o pastor Waldo falou, é correto, porque nós, não é, às vezes deixamos de perdoar, não é, às vezes deixamos de sentir ressentido, porque tem coisas que a gente faz por prazer, hedonismo que a gente faz por prazer, não é? A gente comete isso. E nós somos
querendo ou não, nós somos um pouco egoísta também, egocêntrico às vezes. Por isso que a Bíblia diz para nós, orai e vigiai. Né? E o comentarista dessa lição, ele foi muito feliz com os temas que ele escolheu para esse trimestre. O ponto 2 fala assim, ó, o problema do ressentimento, não é? Nós, como seres humanos, estamos, como a gente já falou, estamos sujeitos a várias intempéries da vida, momentaneamente. Até quando estamos naquele sono, não é? Que a gente pensa, nossa, eu estou até no sono nosso, que quando a gente sonha, a gente passa por algumas situações, ó. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação normal é de quê? De ressentimento. E o que ele diz? Ó, isto parece ser natural, normal, contudo será saudável se não preservarmos, não é? Será saudável, porque isso tende a crescer, é uma bola de neve. E ele fala bem assim, no finalzinho ele conta assim, ó, contudo será saudável, lógico, não preservarmos nessa reação. Isso tende a crescer, se tornar a raiz da amargura, levando a pessoa a se fechar ao isolamento. A pessoa que é ressentido, ele se isola. Ele desenvolve várias síndromes. Como professora, não é? E não estou falando isso como vanglória, mas como experiência, eu trabalho com alunos, não é? Com alguma deficiência. Nós somos deficientes, mas existem alunos especiais que eram chamados, mas são pessoas portadoras de necessidades especiais. E eu gosto de trabalhar um desafio que eu aceito, isso como um desafio e que eu aprendo muito, é trabalhar com um autista. Porque ele já tem aquele mundinho dele. E a pessoa ressentida, se não tomar cuidado, ele desenvolve um TGD, que é um espectro de autismo, porque ele se isola. Não é uma coisa que é genérica, mas é um comportamento adquirido. Uma síndrome do pânico, uma depressão, um estresse. Se nós não soubermos lidar com isso, a tendência é crescer. Então, a gente tem que se policiar. E nós, como cristãos, temos que fazer isso constantemente. Porque aonde quer que a gente esteja, ali também tem que estar a luz do Senhor. Ali também tem que estar resplandecendo o Espírito Santo em nós. E como que a gente vai fazer isso? Perdoando, mas é perdoar mesmo, sem ficar tocando no assunto constantemente. O 2.1 fala assim, o ressentimento é algo que inútil. O 2.1 vai falar para nós que o ressentimento é algo inútil. E temos uma experiência boa na Bíblia. Por mais que ele tenha se sentido ressentido, houve um reconhecimento. Jó. Já imaginou como nós falamos? Se José tivesse alimentado tudo aquilo que ele passou, hoje não estaríamos contando o que aconteceu. Se Jó também tivesse ficado ressentido a vida toda, não, olha que os amigos de Jó, não é, pegaram ele de jeito, até a sua esposa pediu para ele amaldiçoar esse Deus. Jó 5:2 está escrito, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Logo, ficar ressentido não leva a nada, não vale a pena. E aí cada um de nós, não é, sabemos disso. O comentarista colocou aqui também Eclesiastes 7:9, que diz, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Pequeis, mas não ireis. Abriga no coração dos tolos. Quando o livro de Provérbios foi escrito, nada disso, desses sentimentos, eram estudados. Mas se a gente for ler o livro de Provérbios, sempre tem o que acontece quem tem uma boa índole, um bom sentimento, e quem tem um mau. Não é? A mulher sábia edifica
a casa, a tola destrói. E olha que quando ele foi escrito, não tinha nada um desses estudos aí para saber o que causava esses entristecimentos, esses estresses. E hoje a gente sabe disso. A gente sabe que isso são raízes, não é? Isso são raízes. E se a gente pôr em prática, amados, a Bíblia é o livro dos livros mais atuais que existe. Porque cada versículo que a gente lê a cada momento, ele fala de uma realidade da qual a gente está vivendo. Então, é um livro bastante, muito atual. Por quê? O autor dele capacitou os seus profetas e escritores a propagar a paz e o amor. E aonde amor e paz, não há lugar para ressentimentos. É isso que a gente tem que estar aprendendo. E o comentarista colocou para nós, quando ele fala da inutilidade do ressentimento, não vamos fazer nenhuma apologia, mas se a gente pegar na secularidade, alguns escritores, até padres, eles que falam sobre isso, não é? Vamos citar, não vamos fugir disso, serve de crescimento. O padre Fábio de Mello falou, ele leu um texto, ele criou um texto que fala sobre a inutilidade das coisas, não é? Enquanto ser humano, quando estamos servindo alguém, é mais ou menos isso. Eu estou literalizando o que ele falou, contextualizando. Ele falou que quando a gente serve a pessoa, nós somos útil. Quando deixamos de servir, tornamos inútil. É igual aquela cadeira que você tem que estar com o pé quebrado. Você olha, você não quer jogar fora. O que a gente faz? Reforma. Assim, vamos, olha o prefixo aí da língua portuguesa. Reforma, reconstrui. Então, é isso que acontece. Não vamos deixar a inutilidade dos ressentimentos prejudicar nossos relacionamentos, seja ele qual for. Porque o maior prejudicado no ressentimento é aquele que se sente rejeitado, injuriado. E às vezes foi involuntário que a pessoa fez. E a gente fez o comentário de quando tem um grupo na igreja conversando, e aí está todo mundo conversando ali, você chega apressado, em cima da hora da palavra, vê só aquele, ô pastor, tudo bom? E aí tem aquele irmão que, oh meu Deus, o pastor passou e não falou comigo, será que eu fiz alguma coisa? Ele estava com pressa, irmão, não é? E aí você desenvolve isso, e aquilo vai só crescendo, por isso que a gente tem que tomar cuidado, não é? Agora, o 2.3, ele vai falar para nós assim, o ressentimento atrai o quê? Desgraça. O ressentimento atrai desgraça. E o que é desgraça? É infelicidade, não é? Desgraça é miséria. Desgraça é um mal que destrói. E aí eu vou contar uma experiência para vocês da sala de aula, para chamar a atenção do aluno, para não deixar virar aquele tumulto, né? Às vezes o aluno chega assim, tia, fulano ali me chamou de desgraçado. Falei, não se preocupa não, meu amor. Vamos pegar o dicionário. A gente sabe que na língua portuguesa tem o substantivo sinônimo e antônimo. Se ele está te chamando desse nome, é porque ele não viu você sorrir, porque quem tem graça está sorrindo. Porque é uma coisa, aí ele fica, mas é verdade, não é? É. Então eu vou rir, porque aí ele não vai me chamar disso. Falei, senta, conversa e pergunta para ele por que você não riu para ele, se ele fez alguma coisa, e resolve. É igual o outro chega para a gente e fala, nossa, professora, a menina ali falou um palavrão para mim, eu não gostei não. Aí, ele falou paralelepípedo para você? Porque paralelepípedo é um palavrão, uma palavra grande.
para que o assunto não vá para frente. E aí a gente aproveita e trabalha isso, não é? E serve para nós, para que não aconteça essa infelicidade, essa sensação de miserável, essa sensação de angústia, que é a causa que acomete várias pessoas, inclusive nós. Olha aqui, ó. Ele fala assim, ó, não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Não se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. Por que será que a gente não pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo? Provérbios 17, 22, na versão King James, diz assim, ó, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e consome todo vigor. Por isso que a gente falou que antes mesmo da gente ter esses estudos todos sobre todos esses males que a psicologia, né, a psicanálise, a sociologia, a filosofia nos ensina, a nossa vida, os estudos bíblicos, a teologia, né, ensina para nós, provérbio foi escrito que ninguém nem sabia o que era isso. Ele vai sempre estar fazendo um paralelo, não é? Entre você ser feliz e você ser infeliz. Entre nós temos boas ou más atitudes. E aí ele fala assim, o comentarista diz assim, olha, enquanto você estiver com rancor, irado, chateado, isso tudo se volta contra você. Aí você se chateia com o resultado do jogo, você se chateia que a palavra não falou com você, o seu salário não está bom. E aí a gente vai se chateando. Mas, irmãos, isso é normal. Cabe a mim, não é? E cabe a cada um de nós saber trabalhar com isso, a lidar com isso, não é? A lidar com isso. O único lugar em qual a gente está trabalhando constantemente e pegando esforço para viver eternamente, gloriosamente bem, é o céu. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por isso, não é? E vamos fazer igual Salomão. Pediu o que a Deus? Sabedoria, para a gente passar por isso, não é? E nessa pandemia é mais ainda, porque a gente fica sentido com tudo, mas é normal. Vamos aprender a lidar com ela. O 3 vai falar assim, agora a gente vai chegar numa parte, não é? A cura do ressentimento. Eu estou doente, eu vou ao médico. Eu estou triste, qualquer que seja a situação que a gente esteja vivendo, não é? Não há mal que perdure para sempre. Eu costumo falar que se existe um problema é porque a situação já foi feita antes do problema. E quem fez a situação? E quem me permitiu viver o problema? Deus. Olha lá. Todo paciente, ao entrar em um consultório, precisa falar ao médico sobre sua dor. Não é? E dentro da psicopedagogia não é diferente quando a gente atende um pai. Às vezes a gente chega, o pai vai falar conosco, né, com a gente sobre o comportamento do filho, como que está acontecendo. A gente fica só ouvindo. E fala. Aí depois vira para a gente e fala assim, o que a senhora me aconselha? Porque eu não estou dando conta, não. E aí a gente tem que ter a sabedoria, não é, de conversar com ele, saber como que está passando. Porque tem alunos que tem uma facilidade de aprendizagem, outros não, igual nós. E aí existe vários tipos de nós estarmos fazendo um diagnóstico dentro daquele pré-diagnóstico que o pai está falando, e o pós-diagnóstico vai ser melhor. É igual a nós, não é? A cura vai ser melhor. E aí ele fala também assim, que a gente tem que confesse francamente a ele e diga, está doendo, Senhor. O nosso Deus. Às vezes eu falo assim, que existe, não é, a nossa psicóloga ali, que eu gosto de assistir às aulas dela, que me ensina muito, vai entender um pouquinho. Eu vou falar assim, que eu costumo dizer que nós temos 2 psicólogos muito bons.
E na última lição, que falando sobre as doenças psicossomáticas, ela falou, nós temos 2 psicólogos muito bons, Deus e o nosso espelho. E a maioria de nós, primeiro é Deus, a maioria de nós, vamos trazer para nós mulheres, não é que somos, não é tida como vaidosa. A gente vai para o espelho para saber se está precisando pintar a raiz do cabelo, para ver milhões de coisas em nós, porque a outra está melhor do que nós. Mas nós nunca vamos à frente do espelho para falar, e aí, Fátima, o que o teu próximo pode esperar de você? O que você está fazendo de bom? Aonde que você tem que melhorar? A gente não tem esse cuidado de olhar no olho nosso, no espelho, porque dói quando a gente olha para nós no espelho, não é? Porque aí a gente fica despido e vê muita coisa que não agrada a nós. E se não agrada a nós, e a Deus? Então, Deus e o nosso espelho, não é? É um dos, mas Ele capacitou-os para nos ajudar. E aí o 3.1 fala assim, abra seu coração sobre sua dor. Abra o seu coração sobre sua dor. O ponto de partida para o tratamento e a cura é admitir que existe a dor. O segundo passo é submeter-se ao tratamento para alcançar a cura e ser paciente e se entregar totalmente aos cuidados do médico da alma em excelência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E não tem como a gente não buscar a Ele. E a gente busca Ele nas nossas orações, nos nossos jejuns. E a gente tem que entender que temos que ser paciente. E muitas vezes a gente fica assim, vai no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Ó Senhor, ó, faz esse milagre. Aí abre um olho e vai lá para o 70. Senhor, apressa. E o tempo de Deus nas nossas vidas? A gente sabe de relatos nossos que a pessoa vive uma promessa de Deus depois de quase 20, 30 anos, e no outro dia Deus o chamou, mas ele viveu, ele soube esperar o tempo de Deus. Sejamos o quê? Paciente. Vamos desenvolver a paciência. E a paciência é saber esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é precioso nas nossas vidas. E ele ainda fala assim, olha, não tem como cortar caminho, esse é o único meio para o coração sarar. E falando sobre caminho, esse é o único meio para o coração sarar, eu creio que, não é? E todos nós sabemos aquela história dos 3 conselhos, não é? Eu vou falar rapidinho sobre ela, que conta a história de um moço que se casou com a moça. Ele é muito pobre. Eu vou estar só floreando ela um pouco, para a gente não perder muito tempo. Ele casou com a moça, e ele era muito pobre. E ele falou para ela assim, olha, eu vou casar com você, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, mas eu vou casar com você, porque eu gosto demais de você. E morava lá, num casebre. Ela, não, eu caso com você, mas tem uma condição. Eu caso com você, mas eu vou sair e eu vou trabalhar para conseguir uma boa vida, ganhar dinheiro para a gente ter uma vida saudável. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Eu prometo para você que eu não vou te trair. E você tem que prometer para mim que também não vai me trair, certo? Certo. Ela prometeu que não ia trair ele prometeu que não ia trair ela, e ele saiu. Batia na porta de uma fazenda, está precisando de alguém? Não, hoje não. Está precisando de alguém? Não. Andou, até que ele chegou numa fazenda, e o moço falou assim para ele, olha, tem até um filme sobre isso, né, os 3 conselhos. Ele falou, olha, eu não estou precisando não, mas eu vou te ajudar. Você fica aqui e aí eu te ajudo. Aí ele falou assim, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Todo o salário meu, o senhor me dá um pouquinho e guarda o outro. No dia que eu for embora, o senhor me devolve todo o meu salário, aí eu vou embora. Então, assim aconteceu. Ele foi trabalhando, pegava um pouco do salário, guardava o outro, e assim, né? E assim também, como na vida de José, não é? Aparecia uma mulher de Potifar lá, a filha do patrão, e ele não interessou por ela, e aquilo foi passando.
20 anos ele lembrou, ele falou, agora eu devo ter muito dinheiro. 20 anos, irmão, agora eu devo ter muito dinheiro, agora eu vou lá chegar para o patrão, pedir e vou voltar. Chegou para o patrão e falou, olha, tem 20 anos que eu trabalho com o senhor, eu sei que o senhor tem guardado o restante do meu salário desses 20 anos, agora eu vou embora. O patrão está guardadinho o seu dinheiro, mas eu tenho 3 conselhos para te dar. Se eu te der os 3 conselhos, eu não te pago. Se eu não te der, eu te dou o teu dinheiro. Vai dormir e pensa. Ele foi dormir. Aí ele pensou, acordou no outro dia e falou assim, patrão, eu pensei bem, me dá aí os 3 conselhos. O patrão falou para ele, sério, me dá os 3 conselhos. Ele, ó, não pegue atalho na sua vida, não pegue atalho na sua vida. Não se sinta curioso por aquilo que não te diz respeito e não julgue as pessoas. Certo? Certo. Ele foi. Andou, no meio do caminho, ele viu uma multidão de gente assim, tudo correndo. Eu fiquei, será? Mas antes disso, apareceu um moço e falou assim para ele, olha, você está indo para onde? Estou indo para minha casa. Moço, vai por aí não, você vai levar anos. Passa por esse atalho aqui que você chega rapidinho. Foi quando ele chegou nesse atalho que viu aquela multidão. O que aconteceu? Não vai por aí não, que estão matando lá na frente. Ele lembrou, meu patrão disse que não posso pegar atalho. Voltou para o caminho certo. A certa altura ele estava com sono, quando ele olhou, tinha uma hospedaria, ele resolveu se hospedar ali. Beleza, dormiu. No outro, de madrugada, ele escutou aqueles gritos, mais um grito, e ele foi para a maçaneta da porta, ele lembrou, não posso ser curioso. Voltou, deitou. No outro dia, a dona da hospedaria falou assim, mas você não viu nenhum movimento, não? Ele, eu vi, mas eu resolvi dormir. Ela, você foi sábio, eu tenho um filho que levanta de madrugada, e se os hóspedes saírem, ele mata todo mundo. Pagou a hospedaria, foi embora. Quando ele vistou a casa dele, que ele viu aquela árvore frondosa lá, uma mulher debaixo da árvore, com um homem deitado no colo dela, e ela lá acariciando aquele moço. E ele, olha só, falei que não era para me trair, eu vou dormir aqui, amanhã cedo, eu levanto e acerto eles 2. Dormiu, acordou cedo, bateu na porta, a mulher, depois de 20 anos, olhou para ele, reconheceu ele, e se sentiu todo alegre, ele afastou. E aí ele falou. Quando ele ia falando para ela, não é, que ia fazer alguma coisa, saiu aquele moço de dentro do quarto, e ela virou para ele e falou assim, amor, te falar uma coisa, eu esqueci de te dizer, quando você saiu, não é, eu estava grávida, eu não te falei, esse é nosso filho. Só que o patrão dele, irmãos, fez um bem para ele, deu 3 pães para ele. 2 ele comeu, e 1 ele recomendou que ele abrisse na casa dele. E aí ele pediu desculpa pelo prejulgamento que ele fez, não é, da esposa, porque aquele era o filho dele. E aí ele falou assim, olha, o patrão me deu 3 pães, 2 eu comi, e ele disse que esse aqui eu tenho que abrir com vocês. E quando ele abriu, o salário dele estava lá. Então, saber esperar é uma virtude. O 3.2 fala assim, ó, libere e perdoe o seu ofensor. Os amigos de Jó lhe machucaram, feriram e o deixaram. Foram indiferentes à sua dor, não foram compreensivos. Os amigos de Jó não foram compreensivos com ele. E Jó era inocente. O que mais precisava naquele momento era de palavra de afeto, compreensão e apoio. E não é diferente. Tem hora que a gente precisa, né, desse apoio e desse ombro amigo. Olha o que diz Jó 42, 1 e 6. Ele fala assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser o quê? Impedido. Quem é aquele? Diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei de que não entendia coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei e te perguntarei e tu me ensina-me. Como ouvir, não é? Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem aos meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Salmo 103, 14, né? Do pó eu vim, do pó eu retornarei. Vamos nos sentir, não é,
com a sensação da mudança, de abrir o nosso coração e de liberar perdão, não é? Perdão por algo que aconteceu, né? A Bíblia nos mostra, não é, essa história de Jó e diz que Jó era inocente. Ele tomou a decisão de se reconhecer. Jeremias tomou a decisão de se reconhecer. Nós tomamos a decisão de nos reconhecer. E o 3.3 vai falar assim, olha, redirecione sua vida. Olha o prefixo aí de novo, não é? Redirecione a sua vida. Por certo, em algum momento da sua vida, você tomou uma decisão errada e percebeu que caminhar naquela direção não estava produzindo nada. Então, deu aquela marcha ré, redirecionou seus passos e passou a ser bem-sucedido. O moço dos 3 conselhos. Quando ele ia praticar, ele lembrava, não é? Ele repensava. É assim conosco. Repensar as nossas atitudes. Se as nossas atitudes não estão condizendo com aquilo que a gente aprendeu e daquilo que a Bíblia nos ensina, vamos orar, vigiar e rever alguns pontos. Não é? O pastor, o comentarista dessa lição, ele foi tremendamente feliz quando ele diz assim, olha, o perdão é liberado primeiro com a razão e depois com a emoção. Por que com a razão? Porque eu paro e penso, não é? Paro e penso. Porque não se sabe ao certo, alguns atribuem essa frase, né, a Shakespeare, quando ele escreveu Romeu e Julieta, que ele citou assim que rancor, ressentimento, é a mesma coisa de você beber um veneno e esperar que o outro morra. Mas aí a gente tem que pensar sobre isso. Ressentimento, às vezes, é isso. O outro não cometeu, mas você bebe o veneno esperando que o outro morra. E aí ele fala assim, perdoar é uma atitude, mas ser liberto do peso do ressentimento é algo milagroso. Pensemos nisso e deixemos o Senhor nos curar de tudo o que nos faz mal. Deixar o Senhor curar nós de tudo aquilo que nos faz mal. Olha de novo a verdade aplicada da primeira lição. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura das suas mais profundas dores e frustrações. Somente Deus, Ele pode fazer isso nas nossas vidas, né? Somente isso. E a conclusão diz assim, olha, o ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, é um peso em que nada acrescenta na nossa caminhada. O caminho mais excelente é o do perdão e da reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Jesus, quando ele fazia um milagre, quando ele operava um milagre, sempre ele finalizava, às vezes, olha, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Essa mala do ressentimento é comparada à nossa mala de viagem. De novo nós vamos viajar, coloca cada coisa dentro da mala. Vou precisar. Nossa, eu vou precisar desse creme, esse sabonete, essa roupa. Vou mesmo. Vai ficar lá bonitinho dentro da mala, você nem vai olhar. Aí quando você vai, não sei por que eu coloquei isso aqui dentro dessa mala, eu precisei de outra coisa e não levei. Assim é os ressentimentos. O que nós estamos guardando no nosso cofre do coração, não é? Então, vamos pensar nisso. Existem situações que, por pouco, não se tornam inexplicáveis. E a que Jó vivenciou é uma dessas. Ele era inocente. Mas a bondade de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida, é nos ensinar através do amor, da paz, mas também da dor. A gente tem que tirar lições disso, não é? A dor nos ensina. A dor nos ensina. A semeadura é opcional. A colheita é obrigatória, não é? Não podemos ser sábios em nós mesmos, pois assim, se formos, corremos o risco de nos tornarmos arrogante e prepotente, como alguns fariseus
da época de Jesus. Não somos nada e precisamos do Senhor para viver uma vida que lhe agrade. Não é? Nós não somos nada, mas temos que viver uma vida que nos agrade. Não é? E o caminho mais prático disso é o perdão. Pedir perdão para nós, para o outro, não é? Principalmente reconhecer que só Deus pode curar as nossas dores e as nossas frustrações, porque é médico por excelência. Falemos com a pessoa que a gente pensa que nos ressentiu, para que possamos ser curados. E que Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos oriente, não é? Para que possamos seguir, não é? Sem a totalidade de alguns ressentimentos que nos causam dores e que acaba nos deixando fora da presença de Deus. Não é? Eu agradeço a oportunidade e aprendemos mais e mais sobre a palavra do Senhor, de como ser, para que ser, não é? E que Deus nos abençoe a cada dia mais. Eu passo a palavra para quem é direito.